Senhor. Sou de terra santa, reverente muito amor, esta obra destemida, escolhida do Senhor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar este amor, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Foi ele que abriu. Aleluia, Jesus está aqui. Irmãos, eu quero agradecer a Deus e ao pastor e ao marido, a confiança. Quero avisar a comissão que haverá ensaio para a comissão, da comissão, e haverá ensaio com os varões com a comissão. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã, com o teu doutrina, na sexta-feira, trabalho no monte, o trabalho segue, em nome de Jesus. Quem quiser e puder hoje, ir lá para o pastor Bruno, vá, porque eu vou, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, o pastor Jadiel vai lá para o pastor Bruno, em nome de Jesus. Quando tem alguém doente, já precisou né? Está precisando de socorro. E esta tarde eu vi uma cama de SAMU aqui dentro. E várias camas. Mas não é para levar ninguém. É quem está precisando de socorro. O Senhor desceu hoje para cá. Se você tem fé e pediu ao Senhor com fé, Ele vai te socorrer. Porque ninguém chama SAMU, porque tem gente que está contra o SAMU. Nem acaba de chegar lá o SAMU, mas quem está precisando está na condição por bem atender. O SAMU esta tarde aqui é Jesus. Você vai clamar quem nessa igreja? A igreja batista de Deus? Você vai clamar o pastor? Vai clamar o ou você vai clamar Jesus? Se você vem clamar para Jesus, você vai receber. Porque tem mais do que isso. Tem fogo aqui. Tem mais. Você é a casa dele. Você vem para a casa dele, não para a sua. E na casa dele, quando você clama, ele ouve e responde àqueles que estão buscando. Glória ao Pai do céu, agora vai trazer a palavra. É que eu coloco o Santo Espírito na sua boca, que nós possamos ouvir de ti esta tarde. Em teu nome eu te peço, Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa tarde? Então adore ao Senhor. Adore porque Ele é digno de adoração. O único propósito de nós podermos chegar aqui nessa tarde é um ciclo de oração, é você engrandecer e bendizer o nome dele. Vitória a Deus. Vitória a Deus, para mim, eu sei, se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, recebe dele. Vitória a Deus, para mim, eu sei. Aleluia. Gênesis capítulo 4, amado. O verso 1, Gênesis é o primeiro livro, que diz para mim e para você início, o princípio. Gênesis 4, verso 1. Eu já sinto o peso da responsabilidade em estar aqui, juntamente com os pastores, esse grupo que intercede pela igreja do Senhor, que tem uma aliança primeiro com o céu, amados. E nós estamos aqui para fazer a diferença em uma terra que já é do maligno. Mas diz aqui a palavra
Gênesis capítulo 4, verso 1 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a e disse: alcancei do Senhor um. Pode sentar dando glória a Deus. Adão, conhecendo sua esposa Eva, geraram da parte humana, como todo casal, um filho. E esse filho, ele dá até o nome de um varão. E esse varão, chamado Caim. Mas no verso 2, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Dois irmãos, e todos dois, eles tinham atividades, um sendo pastor e outro lavrador. Mas nessa condição de serem irmãos, eu creio que os seus pais, como está em Provérbios 22, 6, que ensina ou instrui o teu filho o caminho que ele deve andar, porque até então, quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. E eu acredito que tanto Caim como Abel, para que eles viessem oferecer um sacrifício, eles foram ensinados pelos pais. E aqui a palavra do Senhor nos relata, no verso 3, que diz aqui: e aconteceu ao cabo de dias. Tem uma tradução que diz que e aconteceu ao fim de dias. Ao final, eu creio que daquela colheita, que Caim, por ser lavrador, ele pegou dos frutos que a terra produziu e levou como oferta para Deus. Que diz no verso 3, que aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então você que tem oferecido para Deus a sua oferta, você se espelhe na oferta de Caim ou de Abel, porque uma das ofertas foi aceita, porém a outra não. Mas por que, pastor? Porque uma foi da melhor, que alguém como pastor teria no seu rebanho, e a outra dos frutos, que no final da colheita, não sendo os primeiros frutos, que até então frutos não poderiam ser apresentados como oferta ao Senhor, porque teria de ter sangue, e todo o cordeiro, até o próprio Filho de Deus, o cordeiro perfeito, ele teve que derramar todo o seu sangue, para não perder a vida, mas doar a vida por mim e por você. Porque Jesus, ele não perdeu a vida, ele doou a vida. Porque ele disse que tinha poder de dar a vida e de retomá-la. Ele tem o poder, amor, de matar e também de fazer viver. Ele disse: seu filho eu salo, eu crio as trevas e também a luz. Eu levo para a sepultura, eu também posso trazer de lá. É verdade, glória. No verso 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Está aqui a diferença. Abel, ele trouxe, amado, das primícias ao Senhor. E nessa tarde trouxe como adoração a melhor primícia ao Senhor. Então você tem liberdade nessa tarde de poder incomodar o inferno e dizer que o teu Senhor, nosso Senhor, Ele é grande. Ele muda a história. Ele tira alguém do cativeiro e coloca, como Ele colocou na vida de Caim, um sinal para que ninguém tocasse nele. Porque todos nós, outra hora também andávamos desgarrados.
sem entendimento, cegos mesmo, tendo olhos. Mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do maligno. Foi para isso que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos reconciliou com o Pai, juntamente com Ele. Porque Jesus é a ponte que liga você e a minha Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só por meio de Jesus Cristo é que somos levados à presença do Pai. Por isso que Ele diz que tudo o que pedimos em nome de Jesus o receberão, para que o Pai seja glorificado. Então a glória é do Pai, mas o caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E no verso 4, Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua. O Senhor nessa tarde ele veio receber e atentar para a sua oferta. Ele está neste lugar observando aquilo que você trouxe para poder engrandecer e bendizer o nome. Não foi diferente, ele não mudou. Ele disse: eu sou o começo, o fim, o princípio de todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega. Ele não mudou. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Muitas vezes nós é que mudamos. E não é diferente com os nossos pais e irmãos da fé. Se vamos olhar homens, dá exemplo de um deles como Elias, o profeta que clamava, o fogo descia. Mas em algum momento de Elias ele entra também em cavernas, em lugar que pedindo até a morte. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que a caminhada ainda é longa. Você se alimente nessa tarde da palavra que é o convívio, que é Cristo, e pode ter certeza que a caminhada ainda vai durar. Até Jesus voltar, mano. Se prepare. O caminho largo é o mundo. O caminho de Cristo é estreito. É coroa de espinho. É renúncia. É morte. Ninguém tem a vida transformada assim primeiro, não morrendo para o mundo. Para que eu venha ser ou você usado por Deus, você tem que atentar para as coisas de Deus. E foi o que Abel ele fez aqui com aquilo que ele trabalhava. Mesmo ele sendo um pastor de ovelhas, ele teve tempo de fazer o seu sacrifício e apresentar o que ele teria de dar melhor para o Senhor. Então você pode até dizer: mas eu trabalho, eu tenho muita ocupação. Mas no momento, amado, que você sai da sua casa ao trabalho, você já pode prestar o culto ao Senhor. Você já pode se humilhar e pedir a direção, e pedir que o Senhor lhe possa lhe guardar, e através da sua vida alcançar outros que estão longe, distantes daquilo que o Senhor nos ensina. É para isso que o Senhor separou a igreja. Foi para levar as boas notícias. Enquanto os jornais propagam as más notícias, a igreja leva o evangelho genuíno do Senhor. Verso 5: mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. A pessoa, amados, que não tem uma intimidade de verdade em fazer a vontade do Senhor com excelência, ela é uma pessoa de semblante caído. Não foi diferente com Caim e não será diferente aos dias atuais. Pessoas que têm tudo para reconhecer Deus em seus caminhos, mas elas preferem fazer do jeito delas
não do jeito que está escrito na lei e nos mandamentos do Senhor. E diz aqui no verso 6: e o Senhor disse a Caim: porque tiraste e porque descaiu o teu semblante. O Senhor ele tinha um diálogo com Caim, e o Senhor ele começa a falar com Caim, e ele diz: mas por que isto? E até então no verso 7 nós vemos aqui Caim negar. Caim ele não aceitar a orientação e o ensino e os mandamentos do Senhor. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. O Senhor vai dizer assim: tu fizeste o bem, Caim, tu seria aceito. Mas como mal tu fizeste, teu pai, já foi dito aqui nessa tarde, ninguém vai sair impune mais, como sendo a pessoa que deve a lei do Senhor. Você pode até escapar das leis dos homens, porque hoje se mudam. Se nós formos olhar nos dias atuais, o certo é quem está em lugar de errado, e o errado está no lugar de certo. Como pode? Mas a lei do Senhor, ela é onde? Ela é hoje, e ela será amanhã. Ela não muda. E diz aqui a palavra: se bem fizerem, não haverá aceitação para ti, e se não fizerem bem, o pecado já dá porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então deixa que o mal domine sua mente, porque o campo de batalha nossa, é os nossos pensamentos. Quantas vezes vem pensamentos que não é da vontade do Senhor, mas esses pensamentos, amados, ele não nos domina mais. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando o pensamento vir sobre você que não é do agrado do Senhor, você vai dizer: aquele homem que pensava desse jeito com aquela mulher morreu na cruz do Calvário. Porque a morte de Jesus Cristo é a minha e a sua morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo também é a nossa ressurreição. E no verso 8 diz assim: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, no nosso campo missionário, no nosso campo de servimos do Senhor, já foi dito, tem muitos matadores de fé. Mas eu quero dizer para você: a rocha é Cristo. Não é os ditos que podem sair contra as nossas vidas, porque a nossa aliança não é com o homem, a nossa aliança é com o Senhor. E diz aqui: falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Verso 9: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele diz: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ele negou. Caim negou que teria violentado e até mesmo matado o seu irmão. Isso, o primeiro homicídio. Desde aquela época, os primeiros irmãos já acontecia maldade na terra. E como hoje não está? Pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos vai se esfriar. Porque hoje falta amor, de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão, de amigo para amigo. Mas por quê? Porque o Senhor disse que a iniquidade iria se multiplicar. Se isso não acontecesse, não era uma verdade do Senhor. Mas se Ele deixou escrito, é para que a mim e a você, pelo amor de Deus, possamos nos amar uns aos outros. Mesmo com as nossas diferenças. Imagina se todos nós aqui pensássemos da mesma maneira, andássemos da mesma maneira, falassemos da mesma maneira, nós seríamos robôs. Mas o Senhor criou cada um especial, que
que cada um tem uma forma que o Senhor guardou. Você é tão especial para o Senhor, que só tem você mesmo na sua criação. Não tem outro, a não ser você sendo a imagem e a semelhança do seu Senhor, do seu Deus, do seu Pai, do seu Rei. E no verso, ainda 9, diz: o Senhor caiu, onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Verso 10, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue de Abel ainda clama por justiça. Porque foi um sangue inocente, foi um cego, um justo aceito por Deus. Não foi alguém que transgrediu, não foi alguém que quebrou a aliança, a lei com o Senhor, que foi violentado e morto pelo seu irmão. Foi alguém que andava com sinceridade e entregava para o Senhor melhor, como uma pessoa humana. Porque todos nós somos pessoas limitadas. Nós somos pessoas que temos um começo e teremos um fim aqui nesse planeta Terra. Só o céu ou o inferno é eterno. Alguns irão à direita, mas outros também irão à esquerda. É uma decisão de cada um, de escolha e decisão. Aqueles que eles creem ou praticam, ou profetem sua fé. O verso 11: e agora, maldito és tu desde a terra. Você vai ver que a própria terra, ela se torna maldita desde o primeiro pecado. Isso falando dos homens, porque o primeiro pecado já começa nos anjos. Mas o primeiro pecado do homem, juntamente Adão e Eva, a terra já se torna maldita. E ele teria que trabalhar e comer do suor do seu rosto. E aqui nós podemos ler no verso 11: e agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então vigie, porque a terra ainda abre boca e tem recebido sangue de pessoas inocentes, pessoas justas aos olhos do Senhor. E só o que mata, amado, não é uma bala, não é uma faca, não é um tiro. Às vezes tem palavras que ela atinge mais do que uma bala. Tem palavras que muitas vezes, amado, é pior do que um tiro. Mas essa tarde o Senhor está colocando escudo, capacete, vestidura, para que as setas do inimigo não possam acertar a igreja do Senhor. Porque ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque existe uma sombra do povo de Deus. Ele vai preparar uma vez no deserto, nesse deserto que você possa estar enfrentando. Eu quero dizer para você: continue você vindo ao Senhor, porque tem mesa farta para te honrar. Porque o Deus, ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Verso 12: quando lavares da terra, não te dará mais a tua força, fugitivo e errante serás na terra. O Senhor estava dizendo aqui para Caim que ele seria fugitivo, errante. Mas por quê? Porque ele derramou o sangue do seu irmão. Cuidado para você com palavras não matar seu irmão, e você possa andar fugindo, mas não nos olhos do Senhor, porque ele vê tudo. O errante, de maneira que aqui Caim pergunta, no verso 14, é o que Caim vai perguntar para o Senhor. Aleluia. Verso 3: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Caim começa a dialogar, Caim começa a perguntar para o Senhor: será que a minha maldade não tem perdão?
verso 14. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará. Mas quando Caim, ele reconhece, ele até tinha dito para o Senhor: será eu guardador do meu irmão? Até aí ele negava o pecado. Até aí ele negava a morte. Mas quando ele disse: será que pode ter para mim o perdão? Então, se você nessa tarde entrou aqui e você falhou com Deus, você sabe porque o Espírito Santo, ele nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Você diga para o seu Senhor, porque quem perdoa o pecado é Ele. É Ele que tem poder de mudar essa história. Porque enquanto Davi disse que não confessou o pecado, ele não tinha prazer em viver. Os ossos dele adoeciam pela culpa, pela consciência que lhe levava, amados, a um semblante caído, a uma tristeza na alma, no espírito. Porque alguém, quando está vivendo a justiça de Deus, pode vir o que vier, que ela está com o semblante de pé, segura, certa daquele que fez a promessa, é fiel para cumprir a vida de cada um que crê e busca da parte do Senhor. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo errante da terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Verso 15: o Senhor, quem foi que falou? O Senhor. Porém disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Então, se alguém se achar em lugar de fazer a maldade, ou Caim, 7 vezes, ainda será castigado, porque essa palavra é a mesma. Então pode ser que alguém até pode ter chegado aqui nessa tarde como Caim, amado. Matou o Senhor de alguma maneira, com palavras, com atitudes. Mas eu quero dizer para você: se você confessar o Senhor, Ele vai dar um sinal para que ninguém toque a sua vida. Ele vai te guardar, porque Ele veio para esses mesmo, amado, como a mim e você, que um dia falhamos com Ele. Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para trazer arrependimentos que precisam de cura, de mudança, de transformação, de uma vida íntegra com o seu Senhor, vivendo em sinceridade, porque a verdade, ainda que ela venha doer a mim e a você, mas a verdade, ninguém chega por ela senão pela própria verdade. Ninguém pode chegar na verdade senão pela própria verdade. E o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Ainda que você falhou, mas se você confessou, ninguém vai tocar em você. Porque o Senhor que está te dando o amor, da bondade, primeiro perdão, e vendo sua sinceridade em você organizar a sua vida e o seu altar, para que assim como Elias, organizando as 12 pedras, sendo 12 altares, representando as 12 tribos, e quando clamou, o fogo desceu, e o sacrifício foi aceito. E cada 450 profetas de Baal, e mais 400 de Aserá, e eles choravam, e eles se lamentavam, se cortavam, e eles até zombavam deles. Ele dizia: olha, ali, talvez ele esteja dormindo na porta, ou ele viajou e possa ouvir. E quanto mais eles gritavam e se cortavam e se maltratavam, mas o Deus que tem boca e não fala não pode responder. E depois Elias mata todos a fio da espada lá, porque o povo cocheava nos pensamentos.
O povo estava de maneira que uns diziam que o Deus de Israel era o Deus que operava e opera maravilhas, enquanto outros acreditavam nos falsos deuses. Então o que é que eu aprendo com isso? É que só existe um único Senhor, Salvador. Dias provou isso em Israel, para que todo joelho confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos ter uma intimidade, como Elias teve com o seu Senhor. Não é diferente que cada um de nós temos uma intimidade de uma maneira. Ninguém aqui pode só ter uma intimidade com Deus de um modo, porque Deus ele tem todas as formas de podermos nos chegar a Ele. De maneira que fazemos aquilo que seja da vontade dEle. Da vontade dEle. E diz aqui no verso 16: glorifica. Diga que você é a justiça de Deus. Você pode dizer para você: eu sou a justiça do Senhor, porque Ele nos justificou. Romanos capítulo 8, verso 1: e portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós seguimos o Senhor pelo Espírito, porque nos importa os verdadeiros, amados, adoram o Senhor em Espírito, porque Ele é Espírito, e o que nos importa é adorar Ele em Espírito e em verdade. Em verdade. Então louva a Deus por poder chegar aqui mais uma tarde, amado. Eu confesso também que hoje eu passei por algumas lutas, desde ontem. Estou guerrilhando, estou cavando poço, aí do outro lado querendo o inimigo, vendo que o inimigo quer muitas vezes apossar. Na verdade quer aterrar ali, mas eu digo não, é Jesus que está aqui. E eu creio que Jesus vai fazer, porque Ele prometeu. Ele abriu, ninguém vai fechar. As portas que Ele abre estão abertas, mas aquele fechar também está fechado. E não é fácil. Nós sabemos que nos dias que vivemos, amado, Espírito Santo, toda a igreja diz: amém. A teu Deus Altíssimo, tu que és todo-poderoso, que enviaste teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramar o seu sangue, perdoar nossos pecados, e ressuscitando, sentou-se no seu trono, à tua direita ao Pai, como sacerdote e juiz, e nos enviou seu Santo Espírito, que Ele habita em nós durante a eternidade. Amém. E de todos na paz.